sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luiz Beck, por isso o nome Backstage, e esse é o primeiro episódio do meu programa de entrevistas. Cada programa vai ter como objetivo trazer um tema que seja muito importante para o entrevistado ou entrevistada e entender um pouco mais sobre esse tema a partir da perspectiva do entrevistado ou entrevistada. Então, além disso, eu quero também conhecer a pessoa e não só o tema que ela está me trazendo. Então, eu pretendo fazer uma conversa mais leve. Eu tenho um roteirinho, mas ele não vai ser algo que vai me travar aqui, eu espero. E nada muito formal, assim, meio despretensioso. É para ser bem livre mesmo. Eu comecei a pensar nesse podcast faz mais ou menos quase um ano, vai. Foi em novembro do ano passado, 2021, quando eu morava sozinho. E aí, eu fazia muita coisa sozinho, né? Eu cozinhava sozinho, lavava louça, almoçava, jantava, e eu me sentia meio só. E aí, eu comecei a ouvir muito podcast de entrevista e de conversas, e isso começou a me fazer uma companhia muito boa. E aí, um dia, tipo, 4 da manhã, eu tava não conseguindo dormir, como sempre, e aí eu comecei a pensar, tipo, o que eu posso fazer relacionado a isso? E eu comecei a pensar, talvez eu possa fazer um programa de entrevistas. E aí, aqui estou eu, depois de alguns meses, com a Natália na minha frente. Primeira convidada é a Natália Belker. Ela é atriz, colunista da Vogue, advogada. Quase. Formada em advocacia. Exato. Bacharel. Bacharel. Ela tem uma página chamada Infoteatro, onde ela entrevista um monte de gente famosa. E tem como objetivo trazer o público jovem para mais perto do teatro. Inclusive, eu chamei ela aqui porque se eu não estiver lidando muito bem com a entrevista, ela me ajuda. Ela já fez mais de 70 lives com entrevistas com Gregório do Vivier, Marcos Caruso, Lília Cabral, Matheus Solano. E esses são os que eu conheço, que são mais da Globo e tal. Sim. Mas tem um monte de gente do teatro, diretor, produtor. Então, seja muito bem-vinda. Primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter topado o seu primeiro episódio. Eu nunca fiz isso na vida, então obrigado. Não, tô muito feliz mesmo. E eu achei muito legal, porque isso que você falou agora na apresentação, eu me mudei recentemente também. Eu morava com os meus pais e me mudei faz 2 meses, acho, se não me engano. E aí eu também, tipo, você começa a falar, meu Deus, tipo, você deixa o controle fica lá, não muda nada. Não se mexe. Exato. E aí você fica mesmo, né, se sentindo sozinho e tal. E eu também comecei a ouvir podcast. É mesmo? Exato, aí você falou, eu falei, que tipo de podcast você gosta de ouvir? Aí eu ouvi muito Papo de Segunda, tipo, acho que foi o que eu mais ouvi. Do Fábio Porchat? Tipo, é que assim, eu gosto muito do Emicida, né, comecei a... Gosto, assim, eu não posso dizer que eu gosto muito do Emicida, mas eu me identifiquei muito com o Álbum Amarelo, e aí comecei a pesquisar sobre ele e tal, e ouvi todos os podcasts, tipo, possíveis que ele está. E aí comecei a ouvir o Papo de Segunda por causa disso. Você já viu o filme Amarelo? O comentário? Nossa. Muito bom, né? Não, animal. É muito incrível. Eu queria começar te perguntando de todas essas descrições que eu dei de sua atriz, bacharel em Direito. Acho que essa não vai ser escolhida. A página do Infoteatro, então, Instagrammer e... que mais? Colunista da Vogue. Qual dessas você se identifica mais? Entrevistado do SPTV ali, vai estar Natália Belker embaixo de profissão. Qual que delas vai estar lá? Olha, eu diria que atriz, mas é muito louco porque nos últimos anos, até por causa da pandemia, o que eu mais fiz foi essa parte mais jornalística, digamos assim, voltada ao teatro. Mas eu diria atriz, porque se não fosse atriz, eu não faria essa outra parte, né, jornalística. E eu acho que, no fundo de tudo, é um pouco a curiosidade da atriz que faz eu fazer as outras coisas, entendeu? A sua página Infoteatro só existe porque você gosta de teatro e você é uma atriz que tá nesse meio, exato. assim, né? Então, vamos lá. Como atriz. Eu tava ouvindo uma entrevista que você deu, inclusive, e você falava que, em alguma entrevista que você fez com a Marisa Hort, ela falou a seguinte frase. Ela falou que, quando ela olha, que o teatro ele tem uma angústia meio intrínseca nele. E quando você olha para uma criança, e a criança ela é muito feliz e muito alegre, vai fazer direito, medicina, vai fazer engenharia. E quando ela é muito, sei lá, fechada ou tem muitas angústias, aí ela vai fazer o teatro. Só que você fez tanto direito quanto teatro. Que menina era você quando você era criancinha, assim? Nossa! Pegou aqui, pá! Nossa, assim, Assim, agora, né, eu posso estar aqui...
nossa, tô aqui, aí converso com você e tal. Só que eu volto pra minha casa, eu sou totalmente angustiada, tipo, e não tô falando, ai, nossa, eu sou uma artista, porque os atores e artistas são angustiados, mas tem não sei, tem um negócio que fala, nossa, tem um desconforto presente, sabe, assim, o tempo inteiro. E eu sinto isso desde criança, um desconforto presente sobre tudo, assim, um pensar muito sobre tudo que está ao meu redor. Uhum. E aí, eu encontrei, de alguma forma, no teatro, essa válvula de escape. Tanto que eu até conversei uma época com meu psicólogo, tipo, nossa, será que eu sou louca assim porque eu faço teatro? Ou eu faço teatro porque eu sou louca assim? Tipo, então, de alguma forma, eu sempre fui uma criança um pouco curiosa e também angustiada no sentido, isso que eu falei de querer entender tudo. Nossa, por que esse vaso tá aqui e não Uhum. ali? Tipo, e por que você tá agindo assim e essa pessoa? E observar muito. Então, eu diria que eu era essa criança angustiada, e portanto teatro e tal, e também era uma criança espontânea Uhum. e feliz, tipo, acho que tudo que tem a sua luz tem a sua sombra, né. E aí, também por conta disso, o teatro, né, porque muitas pessoas falam: "Nossa, você é extrovertido, vai fazer teatro". E aí eu fui um pouco também por causa disso. O direito o direito vem porque além da angústia e também dessa espontaneidade, extroversão, né, se a gente for Uhum. denominar assim, eu tenho um pouco medo diante, né, da profissão e eu sou muito prática, assim, então, não sei se desde criança, mas eu nunca pensei em fazer artes cênicas, por exemplo, de Uhum. faculdade. Eu fiz o Wolf Maia, eu entrei durante a escola, né, no segundo colegial, e aí como eu tinha um curso técnico, eu nunca pensei: "Nossa, quero fazer teatro", mas eu pensei: "Nossa, das faculdades, entre aspas, normais, Uhum. qual que eu vou" Tradicionais. exato. "Qual que eu vou fazer?", entendeu? E aí, até meu pai é advogado, só que ele zero falou: "Você tem que fazer direito", pelo contrário, ele falou: "Olha, cada uma, né, eu tenho uma irmã mais velha, cada uma vai fazer o que quiser", eles sempre apoiaram tudo e tal. E aí eu, na feira de faculdades da escola, falaram: "Nossa, a PUC, isso", né, fui numa palestra que era sobre PUC e direito. "E a PUC tem isso e tem aquilo", não sei o que, eu falei: "Gente, eu quero estudar nesse lugar". E eu gostava Eu caí nessa também. é, exato. Eu falei: "Nossa, eu quero estudar isso". E aí eu entrei em direito. No primeiro ano eu até gostei, porque eu fazia à noite, mas eu entrei na turma da noite e eram pessoas mais velhas do que eu, Uhum. e tinha um clima universitário muito forte, assim, na PUC à noite. E essas pessoas, uma tinha feito relações internacionais, a outra tinha feito jornalismo e estava fazendo direito agora. Então eu encontrei pessoas, falei: "Nossa, que máximo", sabe. Então no Uhum. primeiro ano tinha aula de filosofia, tinha aula de sociologia, não sei o quê e tal. Falei: "Nossa, que legal". Aí passou 1 ano, 2, aí no terceiro ano foi um baque, tipo, nossa, como vai ser difícil isso. A gente já vai pro É, direito. exato. Vamos continuar um pouco nessa de atriz. Aham. Você falou que no segundo ano você foi pro Wolf Maia. Isso, Eu não sei, é no São Paulo, Wolf Maia? isso. Em- Tem no Rio de Janeiro também uma unidade, mas acho que até a primeira unidade foi em Ah, São é? Paulo. Não sei, posso estar falando É, eu achei que era coisa do algo Rio. errado. Achei que era coisa de carioca ir pro Wolf Maia. Tem um pouco essa coisa da TV, né? Tipo, você vai fazer Wolf, É, então você quer então. ir pra televisão. E a televisão tá atrelada muito ao Rio, né? Então. Uhum. A Globo, né? Uhum. Mas como que foi antes, assim? Como você entrou no teatro? Tipo, primeira peça, primeiro, tipo, interesse de ir pra lá, alguém te incentivou, assim, como que foi? Eu tava num hotel, em Comandatuba, pra dizer. Perfeito. Exato. E aí eu e minha família, a gente conheceu um casal que também tinha 2 filhas, tal, a gente ficou amigos, não sei o quê. Nessa temporada que a gente estava lá, a Lígia Cortez estava lá também, que é atriz, diretora, ela tem a escola, né, a Casa do Teatro, e ela também, tem o Célia Helena, né, a mãe dela era a Célia Helena, Ah. se não me engano, preciso até e aí, então é uma super pessoa do teatro, e ela tem a Casa do Teatro, que é uma escola para crianças. Uhum. E aí, esse casal de amigos falou: "Nossa, você é tão extrovertida, por que você não vai fazer teatro?" A Quantos Lígia anos você tinha? eu tinha 9. Não. É.
por que você não vai fazer teatro e tal, não sei o quê. E eu nunca tinha pensado, assim, eu ia muito ao teatro, porque meus pais sempre me levaram, desde criança. Então, eu ia muito, tinha visto muitas peças já. Fazia balé, eu fiz balé durante 11 anos e comecei aos 6, se não me engano, 5, 6. Então, já tinha uma coisa de palco e de gostar daquilo e tal. E aí, eu falei, nossa, e fiquei com isso na cabeça, quero fazer teatro, não sei o quê e tal, blá, blá, blá. E aí, meus pais me colocaram na casa do teatro. Uhum. E eu lembro que, chegando na casa do teatro, eu olhei pra aquilo e falei, não! Tipo, eu fui, sabe? Meu Deus! Tipo, legal. Legal, mas, Tá. tipo, fui picada pelo negócio, tipo... A gente brinca, né? Tem um bichinho do teatro que pica e você fala, não tem como mais sair disso. Porque eu até brinco, eu adoraria ser advogada. Tipo, eu querer ser Seria advogada. mais fácil, né? Seria ótimo! Seria perfeito, eu ia estar feliz com meu pai e tal, não sei o quê. A gente ia trabalhar juntos, quem sabe? Teria uma carreira que você conseguiria ver, tipo, exatamente seus caminhos, assim. Exatamente. Mas não foi assim que aconteceu. E aí E até isso, eu falei agora, queria ser advogada, não porque eu acho que ser advogada é uma carreira fácil. Pelo contrário, eu Uhum. vejo meus amigos trabalhando e tal, mas é porque eu tenho o privilégio e tenho a facilidade do meu pai ser advogado. Uhum. Entendeu? Por isso que eu falei nesse sentido. Entendi. E no teatro, ninguém da minha família tem relação com o teatro e tal. E também é vendida como uma profissão de segurança, assim, né? Também, um você tem plano B. você tem uma faculdade de Mas é direito muito louco. ali. Eu falei muito com meu pai sobre isso, inclusive, com pessoas. É um pouco ilusória essa ideia do plano B, entendeu? Uhum. Porque eu vejo meus amigos, mesmo do direito, assim, tá todo mundo trabalhando muito. Uhum. Assim, hoje em dia tudo é difícil, né? Parece. Parece não, é. É. O país tá difícil, tudo tá difícil, então toda profissão, você precisa querer muito estar naquilo. É né? muito difícil você ter um plano B que você não se esforça nada pra ter. Quando desistir de Exato. outro, eu vou pra cá. Tipo, isso é possível, mas pode ser que demore um Exato. tempo. E também assim. quantas faculdades de direito existem hoje? Quantas pessoas, assim, o triplo de pessoas querem ser advogadas. Uhum. Então é muito concorrido, né? Sim, Tudo. sim. E aí me perdi que eu tava falando. Lembrei. Da Casa do Teatro. Isso. E aí eu cheguei lá e falei, meu Deus, tipo, o que é isso? Assim, eu lembro de. Tinha uma sala de figurinos. Uma coisa, o bichinho te picou nesse momento, assim. Eu não tinha consciência na Tá. época. Mas Hoje, olhando pra trás, hoje você percebe. olhando, eu falo, ali que virou uma coisa pra mim, eu sei a sensação, tipo, eu consigo sentir agora a sensação que eu tinha lá, entendeu? Entendi. E aí eu lembro que tinha uma sala de figurinos e eu olhava aquilo e falava, meu Deus! Tipo, eu olhava até bonitinho de pensar, mas tipo, com respeito, assim, tipo, parecia. Parecia não, é uma coisa grandiosa, Uhum. entendeu? E pra mim eu olhava e falava, nossa, assim, Jesus amado, o que é isso, Que sabe? legal. E aí aí fiz 6 anos de Casa do Teatro, e aí meus pais sempre acharam, tipo, legal, né, tá fazendo teatro e tal. Aí fiz 6 anos, aí eu falei, não, quero... Por 6 anos já é bastante. É bastante. Mas aí eu pensava, quero me profissionalizar. Com uns 15 anos, 16. Exatamente. E aí eu fui, na verdade, com 14 anos, já ainda na Casa do Teatro, começou a vir a coisa da televisão, né? Porque todo mundo... Eu ia te perguntar sobre televisão. Vamos falar. Não, mas pode falar já. Não, que todo mundo, assim, que você conhece quando você começa a fazer teatro, ou você fala, quero ser atriz, todo mundo fala, e aí, quando você vai estar na Malhação? Uhum. Tipo... Quando você vai pra Globo. então, sonho é a Globo. Tem uma questão até cultural nossa, mas, assim, nas famílias, todo mundo fica muito esperando esse momento, porque, de alguma forma, socialmente, é um momento de glória, né? Você alcançar aquilo é o objetivo. Mas existem N escolhas de carreira, né? Dentro do teatro, dentro da atuação, você vai... Não necessariamente é um caminho, entendeu? Então, você também tem o trabalho no início de entender o que você quer mesmo, sabe, dentro. Você quer estar na televisão? Então trabalhe pra isso. Você quer fazer teatro? Isso faz diferença naquele momento já, tipo, quando você tinha uns 15, 14 anos. É porque naquele... lembrei que eu tinha esquecido o fio da meada. Com 14 anos, eu falei, nossa, quero fazer televisão. Eu tinha certeza, quero fazer televisão, não sei o que e tal. E a coisa da família, todo mundo. Aí comecei a pesquisar. O que fazer para ser atriz? E aí, falava 3 coisas. Falava tirar o DRT, que é como se fosse uma OAB pro advogado. Tá. Tirar o DRT, e você consegue isso a partir de escolas profissionalizantes. Ter uma agência e fazer uma escola. Acho que eram essas 3 coisas. Tá. Pra tirar o DRT, fazer uma escola e Todos estar os numa atores da agência. televisão têm que fazer isso. Não, assim, é isso que eu falei. Nessa carreira de ator,
não tem regra, Tá. entendeu? Por isso que é difícil também. Uhum. Porque você sai... Isso no nosso país, né? Não conheço outros países, mas sei que alguns é uma coisa mais... Sabe, você vai fazer uma escola de teatro primeiro, a partir disso. No Brasil é um pouco... um salve-se quem puder, entendeu? Uhum. Então você vai tentando ver... Até por isso que eu comecei a fazer entrevistas com pessoas, porque você começa a ver exemplos de caminhos que foram seguidos, sabe? Sim. E aí, nessa época, eu queria televisão, tal, não sei o quê. Entrei no Wolf Maia, me agenciei primeiro, aí depois entrei no Wolf Maia, e aí comecei a ver que não era exatamente isso, mas vamos falar mais pra frente. O que é se agenciar? Se agenciar é quando você vai numa agência de atores, né? Existem várias agências de atores, e aí você leva seu material, então fotos, vídeo, e aí você entra no banco de atores deles e eles te mandam pra testes. Tá. Entendeu? Então, Entendi. aí Eu você acho que você postou esses dias um teste que você fez pra Bombril. Pode ser? Aham, É. não foi um teste que eu fiz, era um curso que eu fazia de interpretação pra televisão, Tá. e aí era um exercício. Eu falei, Mas eu cara, gostei. eu olhei assim, falei, ela fez propaganda Bombril ali. Não. E aí virou, tipo, desde criança eu faço e tal. Entendi, que legal. E aí, tá bom, a partir daí, você viu que não era isso, não era essas mil maravilhas que você tinha pensado. É meio isso que você tava falando? Da televisão. É. Entrando no Wolf Maia, eu... Quando que foi, mais ou menos? São 3 anos, né, de Wolf Maia. 3 anos e alguns meses. No meu segundo ano, se não me engano, é que eu agora não lembro, assim, datas e tal, eu tava com essa ideia ainda. Quero fazer televisão, quero fazer televisão, quero fazer televisão. E aí eu fui num agente, e aí ele falou, olha, você não se encaixa em nenhum perfil. Ou você emagrece 10 quilos... Mentira. Que foi Falou, ou você emagrece 10 quilos, se você quiser fazer personagens magras, ou você engorda 10. Porque você é um meio termo que não dá pra gente usar. Não, eu já vi cada coisa, mas é normal. Meu É Deus. horrível, né? Não deveria ser normal, mas infelizmente é uma coisa recorrente. Assim, a gente ouve coisas... O ator é muito pouco respeitado, sabe? É tipo um produto, assim. Exatamente. E aí, eu falei, tá, quero fazer as personagens magras. E aí, eu emagreci 10 quilos. Aí, eu tive alopécia, e aí eu comecei a ficar careca. Tipo, Meu Deus. assim, eu tive areatra focal, que são, tipo, ficam bolas, assim, carecas. E eu lembro que eu me olhei no espelho a primeira vez e falei, meu Deus, eu não posso ser atriz careca. Tipo, eu não... Foi Entendi. muito louco. Seu pensamento não era em você, tá mal. Não, entendeu? Então, tipo, sempre tinha o ser atriz, sempre estava à frente de mim mesma. Então, era, meu Deus, não posso ser atriz careca, eu preciso resolver isso. E aí, eu comecei, tipo, e é isso, né, da alimentação, eu não posso ser uma atriz desse jeito que eu tô, logo vou emagrecer, vou fazer tudo. Tipo, eu sempre gostei de comer e tal, doce, não sei o quê. Eu tenho até uma alimentação um pouco descuidada. E aí, eu lembro que eu pensei, eu quero mais ser atriz do que comer. Tipo, do que Meu Deus. comer doces, entendeu? Então, Entendi. foi uma coisa meio, tipo, doentia, de certo modo, né? E aí, eu comecei a fazer psicólogo, tipo, por conta disso. E aí, comecei a cuidar de mim e tal, blá, blá, blá. E aí, esse momento foi crucial pra, tipo, entender um pouco entender qual que era, de fato, entendeu? O desejo, Tá. de alguma forma. E também, acho que começou esse processo ali, e outro divisor de águas foi o infoteatro, em relação a isso. Tá. E a partir de que momento você tinha certeza que você queria seguir a profissão de atriz? Porque você estava na faculdade de Direito, você se formou, você trabalhou como advogada, inclusive, como estagiária, sei lá. E aí, teve um momento que você descolou um pouco isso. Não sei se... Até hoje você trabalha, você me falou, né? Eu faço freelas hoje de Direito, mas eu realmente escolhi que era isso ano passado. Entendi. Tipo, é muito recente, assim. No ano passado, eu trabalhei, enfim, fiz o Wolf Maia, me formei no Wolf Maia, logo em seguida entrei no Tapa, que também foi um divisor de águas nessa questão de televisão e O Grupo teatro. Tapa é um grupo de teatro profissional. Um grupo de teatro profissional, muito tradicional aqui em São Paulo, né, no Brasil, de forma geral, mas é um grupo que tem a sede aqui em São Paulo, é um grupo carioca. E grandes atores, né, passaram pelo Tapa, Paulo Otran, Valderez de Barros, hoje em dia Clara Carvalho, Guilherme Santana, Brian Penido. São grandes nomes do teatro. É um grupo que tem 40 anos, né, mais ou menos. Mais agora, tipo, em 2019 fez 40 anos. E aí, entrei no Tapa, tudo mais. E na pandemia,
comecei o Infoteatro, esse projeto, e trabalhava, assim que eu entrei no Tapa, estava na faculdade, aí entrei num escritório, porque eu precisava estagiar para me formar. Então eu falei, nossa, eu segurei até o último momento. Eu falei, nossa, agora eu vou ter que estagiar. E aí eu entrei, por sorte, em um escritório que trata da área cultural. Você não escolheu? Foi sorte? Não, foi a questão dos privilégios, né? Meu pai estava participando de um caso lá e falou, nossa, que interessante e tal, minha filha trabalha com teatro, ela pode mandar o currículo, aí eu mandei e consegui, entendeu? Entendi, mas eu ia você já sabia que era meio isso, assim, quando você foi eu ia pra fazer lá. um estágio de férias, na verdade, ia dar o tempo certinho que eu precisava ter pra me formar de estágio, e aí eles gostaram, tipo, do meu trabalho e tal, não sei o quê, e aí eu entrei, entendeu? Entendi. Pra valer, Uhum. como estagiária. Aí, fiquei no escritório, entrei em 2019, em outubro, e fiquei até julho de 2021. Faz um ano que eu saí. Tá. E aí foi muito louco, porque a pandemia, tipo, a gente tá aqui conversando agora, mas cada um sabe, né, até todos que estamos nessa sala, teve uma ruptura, né, assim, pra cada pessoa. Muito. Tipo, você não é o mesmo de antes da pandemia. Não, bizarro. É surreal isso, a gente esquece isso. Eu tenho percebido as pessoas, tipo, a vida voltando ao normal. Tipo, e aí? Gente, teve um hiato, né, das nossas vidas muito tenso. Eu sinto que, tipo, aprofundou todas as inseguranças e ansiedades, pelo menos pra mim, que eu Total. tinha. E teve um lado que foi bom, que foi assim, jogou no máximo que dava pra ser, então eu percebi que eu não queria mais ser aquilo, sabe? Exatamente. Tipo, joga ali, então beleza. Tipo, talvez se a vida estivesse normal, você vai levando a vida, Total. tipo, com algumas partes ruins e você vai ajeitando isso. Mas como tava, tipo, tudo ruim, seu trabalho não pode ser mais um lugar horrível, sabe? Não, total. E você também, a gente entrou muito em contato com a morte, né? Assim, a morte banalizada até. Todo dia, 3.000 mortos. Então, você fala, nossa, tipo, tem que estar um estalo assim na mente de, meu Deus, gente. Não. Tipo, o Totalmente. que é a vida? E não é romantizando, né, o que é a vida. Mas o que é de fato? O que eu quero fazer? O que eu. Qual a escolha que eu quero ter? Né? Porque a escolha vai implicar em abrir mão de coisas. Do que eu quero abrir mão pra viver X coisa, né? Sim. E aí, comecei nesse processo muito dolorido, tipo, mesmo assim, dolorido psiquicamente, né? Muito intenso e tal, de realmente falar, olha, não tem como ser outra coisa, entendeu? Não tem como, não tô falando, quero ser uma grande atriz, apesar de até hoje ter tem um pouco um imaginário do que seja ser uma grande atriz. Então tem um pouco essa busca, por mais que tenha consciência que não é sobre isso. Eu odeio essa frase, sobre isso. Mas é que eu tô usando muito que, tipo, ela Sim, encaixa nesse caso. Mas, tipo, não é sobre isso, é sobre o quê, então? É sobre... Nossa! Isso foi bom, hein? Foi muito bom! Então, é sobre... Eu acho que a questão com o teatro... Eu realmente, assim, eu quero ser atriz, eu preciso começar a dizer que sou, porque me formei, trabalho, né? O trabalho do ator é muito inconstante, então o que é ser ator no Brasil? Então eu sou atriz, só que eu não sei, eu sinto que eu tenho... Não é nenhuma missão, porque seria até um pouco de prepotência dizer isso, mas eu tenho uma missão comigo, de alguma forma, de... Não sei explicar pra você. Tá bom. Não tenho como falar sobre o que é muito louco. Mas é tipo... o foco não é ser, tipo, uma grande atriz. Eu tenho um sentimento dentro de mim de que eu preciso fazer isso, entendeu? Tá. Porque é quem eu sou. É muito pelo... Tipo, eu sou a Natália, que hoje tem 24 anos e tem um infoteatro e tal, mas é sobre algo... Tipo, é sobre a essência de algo, entendeu? Não é sua profissão, tipo, separada da sua vida. Exatamente, assim, é muito... Eu até conversei recentemente com o Zé Carlos Machado e a gente comentou um pouco. Quem é o Zé Carlos Machado? É um super ator de teatro, televisão, cinema. E ele, enfim, hoje em dia ele é um dos maiores atores que tem, assim, de teatro. Ele participa, né, do Tapa, fez parte do grupo Tapa. Tem mais de 40 anos de profissão, 50 anos. Ele é muito incrível. Tá, ele é muito Depois foda. você lê a entrevista dele, que foi incrível. Tá na Vogue? Tá.
E aí a gente comentou sobre isso, né? A profissão... Nossa, a gente tá abrindo tantas janelas, né? Eu tô até perdida, mas enfim, vamos lá. Depois eu volto. Exato. Mas a profissão do ator, de alguma forma, é muito... A gente mistifica muito, né? Tipo, ai, ser ator. E a sociedade tem uma ideia do que seja isso, né? O famoso, a celebridade. Então tem uma coisa... Ai, o ator é uma pessoa especial, porque a gente sente a vida, a gente consegue olhar pra você. E, tipo, tem uma coisa por parte de quem atua na profissão, de achar que ela é especial. Mas ela é, entende? Tipo... Nossa, agora me quebrou as pernas. Eu tava esperando uma... Não, mas assim, ela não é especial em relação às outras profissões. Já, as outras são menos. Sim. Mas ela é quem eu sou, entendeu? Sim, ela é tipo... Você ser atriz diz muito sobre você. Não é só, tipo, o que você faz pra sobreviver, pra ganhar dinheiro, Sim. mas é uma parte da sua característica mesmo, assim. Sim, tipo, parece que eu preciso fazer, entendeu? Sim. Eu preciso fazer. Sim, eu entendo. Não tem... Que é isso que eu senti um pouco em 2021. Não tem como não ser. Tipo, Sim. já era, Não, entendeu? esse Já, não tem- já era. Já fui apresentada pra esse mundo. Não consigo... É um sofrimento ficar fora disso. Até a pandemia provou isso, né? É muito angustiante. Faz tempo que eu não faço algo no palco. E parece que a gente... Tipo, o ator... Enfim, eu vou falar de mim, né? Não vou falar gente. Tipo, cada um é cada um, como eu falei. Até cada um tem um caminho. Mas eu sinto que eu preciso fazer isso um pouco como um remédio pra minha mente ficar calma. Entende? Sim, totalmente. Tipo, é meio uma loucura, Não. mas ela é sã. Eu entendo totalmente. Assim, não sou ator, não tem nada a ver com isso, mas algumas coisas que você falou eu me identifico muito. Nisso, tipo, não dá pra ser outra coisa. No meu caso, não dá pra ser o que eu tava sendo, sabe? Exato. Então, aconteceu um dia, uma coisa que foi muito louca pra mim, que eu fui primeiro dia, eu fui trabalhar, eu estudo direito, eu fui trabalhar num escritório, e aí no primeiro dia de escritório, era pandemia ainda, eu tive que ir lá de terno, gravata e máscara, e aí eu fui pro escritório, entrei naquele ambiente, vi um monte de gente de terno e gravata, sentei na frente do computador, fiquei, tipo, o dia inteiro lá. À noite, meu chefe, que era a primeira vez que eu conheci ele, me pediu pra fazer algo pro dia seguinte, de manhã. Parecia que era, tipo, um teste. Assim. Não era. Ele era muito legal, meu chefe. Se estiver vendo aí, chefe, você é muito legal. Mas parecia, sabe? Tipo, primeiro dia já faz alguma coisa pra amanhã. E aí eu voltei pra casa, tipo, pensando, putz, eu já tenho coisa extra pra fazer no primeiro dia de trabalho que eu tenho. E aí eu fui correr, porque era o que eu fazia na pandemia pra tirar um pouco a mente de casa, assim. E aí eu falei, não vai dar. Tipo, no primeiro dia, eu falei, não, eu não quero isso. Tipo, eu olhava, sabe assim? Eu me olhava naquele escritório, eu falei, não dá, tipo, não encaixo, sabe? Pelo menos hoje eu penso assim, pode ser que depois mude. Tipo, eu falei, não vai dar. Isso por, sei lá, pela estética do negócio, pelas conversas que eu ouvi ali, pelo que o cara me pediu no meu primeiro dia. E aí, eu fui, esse não vai dar, eu já senti algumas vezes ao longo da faculdade, ao longo do estágio, mas eu acho que é o que a gente falou da pandemia, chega num momento que a pandemia tá tão ruim que o não vai dar é muito importante, sabe? Você tem que ouvir os seus não vai dar, você tem que fazer aquilo que te faz bem, você tem que ser a sua atriz que te faz bem, e você tem que seguir alguma coisa, pelo menos na minha cabeça, né? Que te complete, assim, pra mim, sabe? Se você tem a oportunidade de fazer isso, você sabe, porque é difícil também saber o que te completa, né? Não, é muito difícil. Tipo, Eu acho que é uma busca de uma vida inteira, né? tipo, saber o que você gosta de fazer. Às vezes eu faço alguma coisa que eu gosto, eu marco, pô, isso aqui eu gosto, pra lembrar, sabe? Nossa, legal isso. Porque é difícil saber o que você gosta. Então, eu imagino que seja angustiante ter algo que você gosta muito e que você não sabe direito como lidar com isso na sua vida. Total. Eu tenho uma amiga, eu acho que eu já contei isso em algumas vezes, tava até em lives que eu fiz, que a gente tava no segundo colegial e eu tava tipo, nossa, eu quero ser atriz. E essa angústia, eu lembro, eu sempre um pouco dramática, assim. A gente tava, tipo, pegou um ônibus pra ir, sei lá pra onde, tipo, e aí, no Peru. E aí eu tava olhando e pensando, nossa, por quê, sabe? Por que eu fui escolhida pra isso? Como se fosse uma condenação, de alguma forma. E aí ela falou, nossa, Nath, você tem muita sorte, né? Eu falei, por quê? Aí ela falou, porque você, desde muito cedo, sabe o que você quer fazer. E aí eu falei, nossa, eu falei, como assim? Aí ela falou, não tem uma coisa, assim, que eu ame. Que eu falei, nossa, é isso. Tipo, a minha essência tá aí. Não tem, eu não sei se é fotografia. Não tem. E aí eu falei, nossa, é mesmo. Então, de alguma forma, tive sorte, né? Sim. De perceber isso. E outra coisa que a gente tava falando antes, que eu acho que uma das coisas mais comoventes na vida, não mais comoventes no sentido de
que são coisas que me movem. E mais extraordinárias, eu acho que é olhar alguém fazendo o que faz bem. Uhum. Então, assim, independentemente se é um ator em cena e aquele trabalho tem ou se é um padeiro que tá fazendo um pão e você... Galvão Bueno narrando um jogo. Exatamente, assim. Qualquer pessoa, qualquer profissão, um advogado, eu conheço advogados, inclusive uma advogada que eu trabalho, que eu comentei até com você antes da gente começar, que eu admiro muito, porque ela faz muito bem o trabalho dela. E eu acho isso incrível, sabe? Então, independentemente se é na atuação, tipo, eu acho que a gente tem que buscar na vida isso. Uhum. E, de alguma forma, pra mim, eu percebo que é no teatro. Uhum. Tipo, a minha busca por fazer algo que realmente eu acho que possa... Enfim, que tem a ver com a minha essência, tipo, é isso que eu preciso fazer intuitivamente, tá aí, entendeu? Poderia não estar. Sim, Isso não é menor, nem pior, nem melhor do que qualquer outra, Sim. entendeu? Só pra fechar esse papo que a gente tá tendo sobre decisões e desejos, eu vou ler uma frase que eu ouvi numa live sua com o Norival Riso. Uhum. E ele fala, que é tipo exatamente o que a gente tá falando, mas ele fala assim. É que ele fala de um jeito mais legal, né? E aí É incrível, a né? frase é bem simples, na real, mas do jeito que ele fala, foi muito legal. Eu vou anotar e depois eu falo. Ele fala assim: o grande barato é você encontrar o que você deseja pra você, o que te faz feliz. Tipo, ele fala isso, tipo, muito. Acho que você pôs num corte até no seu Instagram. Tipo, ele fala muito simples, mas é tipo muito isso, assim. Isso é um grande barato mesmo. E é difícil. Tipo, é muito difícil. E isso pode ser tanto na profissão, a gente tá falando muito de profissão do que de ofício, mas às vezes sua profissão não é não vai ocupar esse lugar, sabe? Às vezes você vai fazer isso em outros lugares. Sim, às vezes você vai, sei lá, a sua pira é viajar. É isso que aí você vai, assim, ou esportes. Tem uma família, sei lá, tem um filho, você cuida muito do seu filho, sei lá. Exatamente, você quer ser mãe, e isso te move quem está ao seu redor. Eu acho que é isso. Nossa, exatamente. E... Ai, o que eu ia falar sobre essa frase do Norival? Esqueci. Enfim. Uma hora volta. Queria te perguntar a sua primeira peça profissional. Jardim das Cerejeiras, né? Como que você chegou até lá? Tipo, até... Não sua história do começo, mas tipo, como você chegou, tipo... Então, eu comecei a fazer... Quando eu era criança. A minha angústia, a minha criança angustiada. Tipo, como que você entrou, tipo, é um processo seletivo pra entrar num grupo que nem esse? Como que funciona isso pra entrar? E eu queria que você me falasse sensações de, tipo, um dia antes da estreia de uma peça profissional de teatro. Porque eu já fiz uma peça quando eu tinha 11 anos na escola, e eu lembro até hoje do que eu comi no dia, tipo, porque eu tava tão nervoso. Eu lembro, tipo, da reação das pessoas ao fim da peça, e foi uma apresentação quando eu tinha 11 anos de idade. Então eu queria saber de você. Quantas apresentações você fez, inclusive? Do Jardim? Foram 80. 80? É por quanto tempo que você fez? Aí eu fiquei de janeiro a junho, em cartaz. Nossa, é muita De quinta a domingo. Meu Deus. Tá, então... Eu até tive um problema no joelho, porque a minha personagem ajoelhava 17 vezes em cena. Meu Deus. Aí, de quinta a domingo, de janeiro a junho, aí eu fiz fisioterapia 1 ano por causa disso. Só uma coisa, você fica doente, por exemplo, seu joelho tá fudido, você não pode mais fazer. O que acontece? Alguém entra no seu lugar? Não, você tem que fazer. Mas tá, tô com febre, 50 graus de febre. Você vai fazer. Claro, existem produções e produções, né? Uma produção que fala, olha, então você vai ser substituída, mas assim, nesse caso... Você vai fazer. Não existe. Não existe um... enfim, tem muitas histórias, né, de atores que perderam pessoas da família e foram lá fazer peça. Ou tem uma atriz, a Clara Carvalho, que não foi no casamento do irmão, se não me engano. Isso é bizarro. Sabe, coisas assim. Tipo, é um marco pra ela, mas foi uma decisão. É muito louco. E não tem como substituir. Tipo, sei lá, existem situações e grupos que, sei lá, em alguma peça que você vai apresentar que não vai ter o que fazer. Tipo, você vai ter que ir, se você tiver, tipo, com... É que Covid agora é uma coisa meio além, né? Covid e as pessoas estão parando as apresentações. Tipo, não dá pra fazer uma peça sem um ator, tipo, muito importante ali. Até dá, né? Tem produções de musicais, tal, que tem... a pessoa vai... A protagonista vai fazer uma novela, e aí ela é substituída. Mas no Tapa, por exemplo, tipo, não... Não tinha como. Não é nem que não tinha como. Nunca aconteceu, acho, pelo menos que eu saiba, de ter acontecido isso. Entendi. Tipo, é muito louco. As pessoas muito estão louco. lá. Não, é muito louco A gente mesmo. tem esse compromisso, você tá lá e é isso. É muito louco. Haja o que houver. Uhum. Mas do Jardim das Cerejeiras, na verdade, eu nunca falo isso e deveria falar até. Eu fiz uma peça antes que chamava O Tambor e o Anjo,
direção do André Garoli. Logo que eu saí do Wolf Maia... Foi seu primeiro entrevistado, não foi? Foi! Que ele, enfim, foi meu professor, super importante pra mim. No Wolf Maia, eu tive aula com ele no M5, né, no módulo 5, tinham 6 módulos. E eu lembro que quando eu tive aula com ele, abriu minha cabeça, assim, pra... Nossa, o que ele entende de teatro é um pouco o que eu gostaria de seguir. Tá. Isso que é legal do Wolf. Tem muitos professores de diferentes vertentes teatrais. Então, você consegue olhar qual teatro eu gostaria de me aprofundar. Né? Então, aí você cola desse professor para ele te orientar. E aí, saindo do Wolf, eu fui fazer... era um grupo de ex-alunos até do Wolf Maia e tal, que eles já estavam ensaiando essa peça do Tamboril e o Anjo, e eu fui substituir uma atriz para fazer, e foi a minha primeira peça, assim, que as pessoas pagavam pra ir. Tá. Então, teve o Tamboril e o Anjo. Só que era um grupo de jovens, a gente fazia toda a produção, era uma coisa um pouco mais... enfim, nesse sentido do aprendizado. O Jardim das Cerejeiras era um time de atores 100% maravilhosos, assim... Ou você fazia bem aquilo, ou você não fazia, entendeu? Não tinha estou aprendendo. Não tô falando que eu tenha feito bem, mas assim, tinha que estar você tinha que ser profissional. Não era como no Tamboril Anjo, que era uma turma, todos no mesmo nível, né, de vida e tal. E aí, no Jardim, eu comecei no Tapa em 2017 a ter aula lá, porque tem vários grupos de estudos com diretores, o diretor, né, o Eduardo Tolentino, de Araújo, e vários atores do Tapa dão aula lá. E aí comecei a fazer aula com o Tolentino, e a partir disso eu falei, nossa, é esse grupo que eu quero estar aqui. Tá. E aí eu falei, olha, eu quero trabalhar, qualquer coisa que tiver, eu quero trabalhar aqui, tá? E aí eu comecei a fazer a bilheteria de uma peça, que foi As Criadas, em 2017, em outubro. E aí, a partir das Criadas, eu fiz muitas produções como assistente de produção do Ariel Canal, que ele é o produtor do Tapa atual. E aí, fiz bilheteria, som, luz, contra-regragem, lavei um monte de coisa, café, enfim, fiz tudo. Você pode imaginar, assim, de backstage, né? Backstage. Exato! Gente, era uma propaganda. Quem pegou, pegou. E aí, eu tava muito nessa pira, indo no Tapa todo dia, arrumando o acervo de figurinos do Tapa e aprendendo muito sobre a história do teatro, porque o Tolentino é uma enciclopédia viva, ele sabe tudo. É muito louco, assim, ele tem um conhecimento fora do normal em relação à profissão, em relação ao teatro, todas as histórias, ele conheceu muitas pessoas importantes do teatro e tal. Então, você tá do lado dele, lá no Tapa, você aprender, assim, ele fica, sabe, te enchendo de informações e você fala, nossa, incrível. Foram anos muito especiais. Sou muito grata, gratidão. Uma frase não é muito usada hoje, mas, realmente sou muito grata a ele, porque ali que também comecei a ver, nossa, isso é teatro. Isso é o ofício do ator. Televisão é uma coisa tão importante quanto e tal, mas isso, acho que minha alma, ela vibra aqui mais. Que tem a ver com aquela coisa da essência e tal. E aí, comecei a fazer produção. E aí, soube que ia ter o Jardim das Cerejeiras. No que eu soube que ia ter o Jardim das Cerejeiras, fui ler a peça pra ver se tinha alguma coisa pra mim. E tinha uma personagem, a Ania, Como você sabe se é alguma coisa pra você? Uma personagem que tem a minha idade, mais ou menos. Acho que mais nesse sentido de idade. Lá no Tapa, eles falam muito uma coisa que chama tessitura. Então, é a tessitura da sua... Sei lá, eu sou mais espontânea, assim, extrovertida, e tem personagens que se encaixam mais nessa vibração. Tem outros lugares, outros grupos e tal, que falam o oposto. Nossa, eu sou muito... pra fora, assim, sou muito expansiva, então quero fazer uma personagem introspectiva, pra justamente trabalhar o oposto. Mas no Tapa, trabalha-se essa questão da tessitura. E aí eu comecei a ver, na época eu nem sabia, não tava preocupada com a tessitura, mas tava vendo a questão de idade. E tinha essa personagem, a Ania, que é a filha da protagonista, que é a Liuba. E aí eu falei, gente, e li a peça. Sobre o que é a peça? Nossa... é uma família, se passa na Rússia, né? O Chekhov é um autor russo muito importante. O Tolentino sempre falava, né, que o Jardim das Cerejeiras é a catedral do teatro, assim, um texto brilhante, não tem nenhuma aresta, é um texto impecável. E aí eles têm uma propriedade
é a casa da família, tipo, ninguém... Tem pessoas que moram lá, mas a Liuba não mora lá, ela mora na França. E o Cerejal vai ser vendido, porque vai ser hipotecado e tal, e ela volta pra lá, e é a casa da infância dela e tal, e é sobre isso, sobre essa venda desse Cerejal. Tá. Resumidamente, Tá. não E é sobre você- isso é o enredo. E você se conectou com a Liuba. Você achou que você poderia ser ela? Não, eu achei que poderia ser a Anya, que é a filha Ania. dela. Tá. É. entendi. E aí, fui pesquisar, fui ler sobre o jardim, aí vi, tipo, como fala, entrevistas de pessoas, de estudiosos, de Chekhov, não sei o que e tal, blá, 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 blá. E aí, um dia eu tava lá no Tapa e sempre de olho, né, tipo, quando isso vai acontecer. E aí, eu soube que eu não ia fazer. Que quem ia fazer era a Gabriela Westphal, que é muito minha amiga. E aí, meu mundo caiu, assim, eu falei, nossa... Como eu não vou fazer, sabe? Eu tô aqui todos os dias e não sei o quê. E ao mesmo tempo eu pensava, Nath, calma. Tipo, desde o começo que eu tava fazendo produção, eu pensava, eu não... Se eu estou fazendo produção pra conseguir algum papel, eu vou parar. Tipo, não quero estar aqui porque eu estou querendo algo a mais. Eu quero estar aqui fazendo produção se eu quero aprender produção. E eu quero aprender isso do teatro. E aí eu voltei a esse pensamento. Eu lembro que eu me fechei no banheiro do Tapa, tipo, sozinha, assim, respirei. E voltei a esse pensamento. Então, eu quero continuar aqui por causa da produção, por causa disso que eu tô aprendendo? E eu falei, sim. E eu continuei. E aí, depois de alguns meses, porque o Tolentino, ele escolhe o elenco dele, tipo... Eu lembro que eles já tinham feito umas leituras, se não me engano, com algumas pessoas, e algumas outros personagens ainda estavam sendo escolhidos. E aí, depois de um mês, mais ou menos, sei lá, eu tô na minha casa, almoçando, e aí, literalmente... E aí, meu celular tocou, eu falei, nossa, tipo, ninguém nunca me liga assim, na real. Falei, nossa, esquisita essa hora ainda. Aí fui lá ver. Aí era o Adriano Bedin, que é um autor do Tapa. Aí ele falou, antes eu tinha feito uma peça, o Anatol, que eu fazia contra-regragem no palco. Contra-regragem é quando você, na coxia, arruma os objetos de cena que vão ser usados. Você contra-regra a peça para que ela seja feita. E existem contra-regragens no palco, né? Então, você entra no palco e muda um objeto de lugar, você coloca... Enfim, não sei se você já viu isso em peças e tal. Tipo, apaga a luz e aí vai mudando? E aí muda e tal. E aí eu fiz isso no palco e eu lembro que tinha um figurino pra fazer essa contra-regragem. Falei, nossa, tipo, tô já com figurino. Foi muito especial pra mim. E nessa peça eu cantei uma música. Então, eu já tinha feito essa participação. Você canta também? Depois posso falar sobre isso. Que tem uma pessoa muito importante pra mim, que é a Cida Moreira, que é uma grande cantora e atriz. Você entrevistou ela? Sim. Acho que E aí eu fiz 5 anos de aula com ela e foi incrível. Nossa, enfim, outro capítulo. Mas aí eu cantava uma música, não sei o quê, e aí fui fazer o jardim. E aí eu tava comendo, o Adriano Bedin fazia essa peça que eu fazia antes, o Anatol, cantando essa música. E aí ele falou, Nath, eu falei, oi. Ele falou, lembra quando eu falei pro Eduardo te chamar pra fazer o Anatol como atriz? E ele achou que você não tava pronta ainda e tal? Eu falei, lembro. Aí ele falou, você acha que agora você tá? Aí eu falei, sim. Não, sim. Aí ele, sim ou não? Eu falei, sim. Aí o Tolentino pegou o telefone e falou, Natália, eu falei, oi. Ele falou, você quer fazer o Jardim das Cerejeiras? Aí eu falei, sim. E eu lembro que eu pensei, meu Deus, mas o que aconteceu? Tipo, eu falei, sim, óbvio que eu quero fazer. E eu, juro, eu nem senti a minha perna naquele momento. Eu falei, meu Deus, tipo, não é possível o que está acontecendo. Eu falei, nossa, mas, tipo, o que aconteceu? A Gabi não vai fazer? Né, o que tá acontecendo? E aí eu fui, ele falou, então, se você quer fazer, vem pra cá agora. E aí eu deixei meu prato lá, coloquei uma roupa, tipo, comecei a chorar, tipo, foi muito... É mesmo? Nossa, foi muito importante pra mim mesmo. Porque desde 2017, tá lá, 2017, 2018, isso foi em 2019. Nossa. Em 2019 não, foi fim de 2018, né, porque em 2019 estreou a peça. Aí eu fui pro Tapa, eu cheguei lá, eles me deram um texto, a Gabi tava na mesa, eu lembro que eu falei, nossa, então, tipo, tá tudo certo e tal. Aí eu peguei o texto, era pra fazer a Dunyasha, que é a criada da casa. E eu, tipo, eu fico muito emocionada até, porque, tipo, com essa personagem, a Dunyasha, tipo, eu aprendi, tipo, essa coisa, né, que as pessoas falam, não existem papéis pequenos. Tipo, não existem, mesmo. É muito louco isso. Quando você entende isso na essência da coisa, tipo, não existe um papel pequeno, porque a gente tem mania, né, desde a escola de teatro, de pegar um texto, você vai fazer fulana. Aí você pega, quantas falas a fulana tem?
você mede o seu personagem a partir do número de falas. E isso acontece muito, né? Tipo, em muitos lugares. E eu percebi com a Dunyasha, tipo, quando eu li a peça, que eu li, eu nem tinha visto ela. Eu não tinha nem olhado pra ela. Porque ela era uma personagem menor de falas e de aparições, né, em cena e tal. Mas ela tinha muito a ver comigo. E pelo que eu tava passando, tipo, ela me ensinou muito, entendeu? E eu acho muito bonito isso, porque eu até conversei com a Gabi depois sobre isso, e ela sabe totalmente essa história, que foi um balde de água fria que eu não soube que ela ia fazer e tal, não sei o quê. E, nossa, foi, assim, um acontecimento ter feito a Dunyasha, tipo, só poderia ser ela, sabe? Isso, tipo, mexeu com você, tipo, internamente, assim, a personagem que você fez Muito. mudou você um pouco. Assim. Muito, totalmente. E é isso, quando você faz uma personagem, assim, o Tolentino sempre fala, né? A emoção sempre é do ator. Tipo, não tem como eu fingir uma emoção, né? Uma emoção, o ator tá em cena, lá, trabalhando no palco e tal. Ele, muitas vezes, tá com um filho doente e ele não tá pensando no que ele tá fazendo em cena. Ele tá pensando no filho doente, ou ele não queria ir aquele dia, tá tendo uma festa e ele vai chegar depois. Ou ele já fez 1000 apresentações e não aguenta mais. Ou ele tá nervoso. Então, as emoções que você tá sentindo em cena são suas, né? Não tem como ser diferente. Agora, o pensamento do que está sendo dito não é seu. Então, você pega um texto de teatro e você vai ler, você tem que entender, não que a pessoa tá sentindo, olha, aqui ela tá brava. Ou aqui, né, a gente adjetiva muito. Nossa, aqui minha personagem ela é mal-humorada. E não, você tem que pegar o texto e entender a lógica do pensamento. Por que essa pessoa pensou isso? Por que ela tinha a possibilidade de falar isso e isso, mas ela escolheu falar aquilo? Entende? E aí... Entendo médio. Mas, tipo, acho que a questão o barato é você estudar e também ter a curiosidade de entender o pensamento daquela pessoa, que não é você, entendeu? O sentimento é seu, no dia. O pensamento, não. Então, o pensamento da Dunyasha, tipo, eu aprendi com o pensamento dela, entendeu? E seu sentimento do dia interfere muito numa peça? Cada peça é realmente muito diferente uma da outra? Não, assim, vou falar por mim. Todo mundo fala, eu faço teatro pra sentir aquele frio na barriga, né, de entrar... Eu não. Eu odeio sentir esse frio na barriga, assim. Se tem uma coisa que eu não quero sentir, esse frio na barriga. Eu detesto. Você ficava muito nervosa? Então, não. É muito louco isso. Eu tinha uma aflição, né, nossa, e uma euforia de entrar em cena e tal. Mas eu não... Nem na estreia, assim, eu não ficava nervosa. Até você falou, né, o que você fez no dia. Eu não me lembro muito. Porque eu tinha ensaiado muito pra fazer aquilo. Então, assim, poderia estar horrível. Mas eu tinha certeza que eu ia fazer o que eu tinha ensaiado. Tá. Entendeu? Você sabia o que ia apresentar ali. Exato. Eu sabia que eu tinha que fazer isso naquele momento, que eu tinha que fazer aquilo outro. Então, o que eu apresentasse poderia não estar bom. Mas eu sabia o que eu ia fazer, entendeu? E você já tinha passado por isso, tipo... Você já sabia o que você ia apresentar muito tempo antes do que no dia na peça. Então, tipo... Sim. Se não tivesse bom, você já tinha feito esse julgamento antes. Assim. Mas é que a gente nunca sabe, né? O público que vai julgar. Mas como que você vai saber o julgamento do público? Você sabe. Sobre você? Sim, porque pessoas que você conhece vêm te falar. É muito ruim, né? Quando as pessoas falam, ai, que lindo, tava ótimo, muito legal. Tipo, isso não quer dizer nada, né? Sim. Tipo, de alguma forma. Nossa, tava ótimo, porque você aquela hora fez isso e isso me interessou. Ou, olha, essa hora eu não entendi o que você disse. Então, eu, por ser jovem, tive a sorte de ter muitas... Não era comprometedor alguém chegar pra mim e falar, olha, não tava legal, entendeu? Então, muitos professores... Ouviu isso? Ouvi, não estava legal, mas eu ouvi, por exemplo, por que você faz aquilo aquela hora? O Garoli mesmo falou no dia que ele fez, por que você faz aquilo? Eu falei, você não sabe por que você faz aquilo? Poxa, então procure saber, sabe? Então, tive muitos toques, assim, nesse sentido. E acho que, enfim, isso só ajuda no trabalho, né? Sim. E só uma coisa que no Anatol, quando eu cantei a música, eu recebi uma crítica. A primeira coisa que eu fiz, tipo, fora o Tambor e o Anjo, de um crítico, o José Cetra. Tem isso, né? Tem os críticos que vão depois...
Hoje em dia, tipo, antigamente a crítica tinha um peso muito grande. Tá. Porque o teatro também tinha um peso enorme, né, pra sociedade e tal. Então os críticos eram temidos, assim, tipo, as pessoas, nossa, Décio de Almeida Prado assistiu a peça hoje. Então, aquilo iria reverberar muito, porque as pessoas liam crítica. Então você ia no espetáculo a partir da crítica. Hoje em dia isso se perdeu um pouco, assim. Tem blogs de teatro, tem pessoas que escrevem até no Instagram e tal. Mas a crítica com esse Até porque peso... também a mídia tá bem mais Total. difundida, assim, né? Total. Então, aí o José Cetra, ele tem um blog e ele escreveu, a peça é maravilhosa, da Natal. Peça é maravilhosa, não sei o que e tal, blá, 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 com exceção do número musical September Song. Era a única, tipo, além da contra-regra, era a única coisa. Tirando com exceção do número musical September Song, pela interpretação equivocada da atriz. Meu Deus. E aí, essa frase, nossa. E aí eu fiquei arrasada, né? Eu falei, gente, tipo, que humilhada. E aí eu cheguei lá, e aí o pessoal foi muito bacana. Eles, meu Deus, a primeira coisa que você faz na vida, alguém te notou. Tipo, meu Deus do céu, não sei o que e tal. E aí esse mesmo crítico, no Jardim das Cerejeiras, escreveu sobre a peça e tal, e falou, e a personagem, teve uma deliciosa surpresa, que foi a personagem do Inuyasha. Ah, que legal. Aí o Tolentino, no dia que saiu essa crítica, ele falou, nada como um dia após o outro, né? Falei, Todo mundo sabia, então, de tudo que ia acontecendo. Que legal. Eu lembro de você falar... de 80 peças que você fez, teve alguma que foi... apresentações, né? Teve alguma que foi muito especial? Tem uma que foi muito ruim? Tipo, tem uma diferença muito grande? Tem. Tipo, tem altos e baixos, assim? Tem, nossa. E por quê? Tipo, qual a diferença? Teve uma, eu vou falar da muito ruim primeiro. Tá. Teve um dia, não sei o que aconteceu comigo. Eu falei, tô super consciente sempre, eu sempre sei o que eu vou fazer, né? Eu acabei de falar isso aqui, só que até a página 2, né? Porque esse dia, gente, eu fiz tudo errado. Eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, Mas, tipo, errou texto, assim? Não, calma, eu vou contar. Mas, assim, muitas coisas erradas. Por exemplo, não errei um texto, mas me deu um branco. Eu cheguei e falei, eu não lembro agora a frase, mas eu falei, tipo, não sei o que lá. E olhei assim, e olhei assim pro ator, que era o Adriano Beijing, eu olhei pra ele. Gente, eu não... E eu tentava pensar, tipo, eu não fiquei nervosa e tal, tipo, meu Deus. Eu olhei pra ele e tentei... Por que mesmo que a Dunyasha tá, tipo... Gente, que é mesmo? E aí ele falou, porque você adora... Aí ele me ajudou. Eu falei, exatamente. Então eu esqueci o texto. Tinha uma contra-regragem que a gente fazia, né? Os personagens, às vezes, também fazem a contra-regragem. Aí eu andava no palco com, sei lá, um caixote, assim. Eu deixei ele cair. Aí, nesse dia... Ai, gente, é muito boa a história. Eu tinha um leque no terceiro ato, que eu me abanava, assim, não sei o quê. E aí, tinha uma hora que eu levava um susto e jogava o leque pro alto. E aí, todo dia eu jogava o leque pro alto, ele caía e eu pegava. Aí teve um dia que eu joguei... Nesse dia eu joguei pro alto e ele não voltou. Aí eu falei, nossa, tipo, ok, beleza. Aí, no fim da peça, foi um senhor falar com o Ariel Canal, que é o produtor, falar, olha, entregar o leque, assim, essa atriz é nova no teatro? Não. Aí o Ariel, Aí ele falou, então manda ela ensaiar um pouco mais. Caiu nele? Caiu na testa dele. Não, você não percebeu nada. Não, eu nem, tipo, eu só fiz assim e voltou. Eu mando ela ensaiar um pouco mais. Ruim, e hein? ele tinha razão, né? Porque isso não pode acontecer. E também, nesse dia, eu tinha um pires que ele caía no chão. E aí ele caiu no chão e eu fui recolher os cacos e eu me cortei. E aí eu me cortei, esse dia sangrou e tal. E, tipo, na mesma semana, eu deixei cair o pires. E era pra ele quebrar. Quando ele quebrava, era legal, assim. Às vezes ele não quebrava, ok. E aí eu deixei cair de novo o pires e ele quebrou, tipo, legal. Aí eu fui recolher e aí eu cortei o dedo. E aí eu tive, tipo, fiquei com o dedo aberto. Tive que levar ponto depois da peça. Você ficou fazendo a peça com o dedo aberto. É que tava era uma das últimas cenas, tipo, sei lá, faltava 20 minutos pra acabar. E aí eu lembro, eu cortei o dedo e eu comecei a... Tipo, não é que tava doendo o dedo, mas comecei a, tipo, ficar meio, sabe, pressão baixar, Tipo, assim. você tá vendo sangue, assim. E aí eu lembro que eu tinha um avental e eu, tipo, fiquei, assim, segurando forte pra estancar. E aí o avental começou a ficar, tipo, sabe? E aí eu lembro de estar na coxia, e era uma coxia que não tinha entrada pro camarim. Ou eu entrava em cena, ou... Entendeu? E eu lembro de pensar, gente, eu vou ter que sair da peça. Eu não vou agradecer, mal. Eu já tinha acabado minhas cenas, mas na peça faltava 20 minutos. E aí eu lembro, eu ia descer, aí eu falei, não,
Sabe essas histórias que você conta? Tipo, nossa, eu fiz a peça com o dedo sangrando e tal. Aí eu continuei até o fim e Ah, depois você fui pro continuou. hospital. Tipo o Leonardo DiCaprio no Bastardos Inglórios. Não, Django. Ele É? arrebenta uma... Tem uma cena que ele dá um soco, alguma coisa, e aí ele arrebenta a mão e a mão começa a sangrar. E aí deixou a cena no ar, porque ele começa a atuar com a mão sangrando. É, exato. E aí tem tipo, ah, meu Deus, o cara é muito Exatamente. foda. E um dia bom. Ah, tiveram muitos dias bons, assim, não sei se para o público, mas em relação a mim, no sentido de aprendizado e tal. Mas teve um dia específico que eu tentei algo novo, assim. Porque a minha personagem era muito. Ela era uma jovem e tal, não sei o quê. E aí teve um dia que eu tava falando aqui, eu falava, né, o texto aqui. Aí teve um dia que eu decidi falar aqui. Uhum. Tipo, sabe? Eu falei, olha, sei lá, eu falava, Yasha, você vai realmente me deixar? Antes eu falava, Yasha, você vai realmente me deixar? Não sei o quê. E teve um dia que eu decidi Segurar. pensar, sabe, sobre o que estava acontecendo. E aí acho que esse dia tenho na memória que foi um Isso foi dia muito muito. bom. Você continuou fazendo assim depois? Tentei, mas a falta de técnica, até de Uhum. aprendizado, não conseguia atingir aquilo exatamente. Aí teve um dia que você falou, caralho, foi muito É. bem. Legal. Eu tinha uma curiosidade, só pra gente fechar esse assunto, primeiro, assim, sobre teatro mesmo e tal. Esses dias, a Jade Picon foi nomeada, sei lá, foi escolhida pra ser atriz da novela das 9. E eu vi um monte de atores indo contra isso, meio tipo, estão desvalorizando a profissão do ator. E ela foi escolhida porque ela tem um monte de seguidor, ela é muito influente, então as pessoas talvez assistam a novela porque ela tá lá, porque ela tem muito seguidor. Como você, como atriz, vê isso, assim, tipo, você se sente, mas como você vê, tipo, esse caminho dos atores influencers e, tipo, alguns influencers roubando, talvez, o lugar dos atores, assim? Nossa, difícil. Pergunta. É, Vou viu? tentar ser Pô, breve. preparei, pô. Calma, primeiro é a mesma coisa. Eu daria o mesmo exemplo, eu escrevo pra Vogue e não sou jornalista, Uhum. né? Então, tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou dizer, porque de alguma forma também estou tirando o lugar de um jornalista. Eu, assim, sinceramente, eu nem conversei disso com muitas pessoas, mas eu olho muitos, né, atores, tipo, no meu Instagram e tal, meu Deus, que absurdo, tal, não sei o quê. Se a gente para olhar, é um absurdo. Porque a, o ator deveria ser o primeiro a ser escolhido para fazer uma novela, um seriado, qualquer coisa. E não uma pessoa que não tipo, ela não é atriz, ela pode vir a ser, ela pode se tornar uma atriz. Mas ela hoje não é. Então o ator deveria ser escolhido. Mas, quando eu vi tanta gente reclamando, meu Deus, o que está acontecendo? Eu pensei, né, gente, tipo, vocês estavam dormindo até agora? Assim, tipo, gente, isso acontece de nomes fazerem televisão e tal há muito tempo. Então, eu realmente não entendi esse susto das pessoas, tipo, meu Deus, como? Tipo, e, né, muita gente, como assim, não sei o quê, e pessoas postando, sei lá, filtro com cara de palhaço, tipo, gente, tipo, vocês entraram nessa profissão não sabendo que era assim, entende? Uhum. Tipo, então eu fiquei um pouco, conversei até com meu namorado, que também é ator, sobre isso. No começo, dá um certo, sabe, você fala, "Ih, nossa, aquilo te pega em algum lugar." Mas, depois, até conversando com ele que me abriu os olhos nesse sentido, de que a profissão no Brasil e nas circunstâncias em que vivemos, ela acontece assim. E não é de agora. Faz muito tempo. Então eu acho que, tipo, nós enquanto atores, claro que a gente tem que falar sobre isso e tal, mas eu acho que a gente também não pode se deixar levar pra essa raiva por isso e tal. Tipo, acho que a gente tem que ter consciência de onde a gente tá pisando. Poxa, tipo, ninguém levou um susto. Isso acontece há muito tempo. Então, não sei, achei um pouco ingênuo, sabe? As pessoas, tipo, tão. Meu Deus, entende? Sim. Há muito tempo, tipo, Tipo, era meio esperado que talvez que uma influencer que tem milhões de seguidores e acabou de fazer BBB fosse Sim, porque falando até da Globo ou de qualquer emissora, tipo, são empresas. Empresas querem lucrar. E hoje em dia, para você lucrar, você precisa ter visualizações, você precisa ter likes, você precisa ter seguidores. Então, assim, se a gente pensar na lógica de mercado, é óbvio que uma Globo vai querer colocar uma pessoa influente, Uhum. né? Antes, tipo, é muito difícil falar sobre isso, porque a gente tá vivendo um momento de transição complicado para classe de atores, digamos assim. Porque antes, para você se tornar influente, você tinha que estar na televisão.
Então, você chegava na televisão e, a partir da televisão, você se tornaria influente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você faz um vídeo de 3 segundos, ele estoura e você vira influente. Uhum. E aí você tá propenso a ser chamado a participar dessas empresas, de certa forma, entendeu? Sim. E aí, volto naquela questão que eu falei. Mas qual caminho dentro de todas as searas que a profissão de ator te oferece, qual caminho você quer seguir de fato? Tipo, entendeu? Uhum. Por que você ficou tão abalado com essa notícia? Porque, de alguma forma, você queria estar no papel que ela tá? Entendeu? E Acho- tudo bem, se a pessoa quer isso, ela tem que entender que é assim que funciona. Então, se ela quer isso, então ela talvez... Tem que ir pro TikTok, fazer TikTok. Então talvez, tipo, crie estratégias e recursos pra atingir aquilo. E como que é essa professora? Você dá aula pra adolescentes? É isso? Isso. Faz pouco tempo, né? Eu entrei no começo desse ano, 2022. Então vai fazer 6 meses, 5. É muito louco, assim, tipo, você... É muito bizarro, porque com o infoteatro, já antecipando aqui um pouco... Pode falar. Com o infoteatro, o meu mote era, eu quero aproximar os jovens do teatro. Então, eu quero aproximar gerações, tipo, eu quero aproximar a minha geração e até gerações depois da minha do teatro. Porque eu vejo que não existe muito essa proximidade. E aí, claro, eu comecei a fazer infoteatro e isso pode ter, né, aberto a cabeça de pessoas e tal, mas eu não... Tipo, e claro, faz 2 anos só o infoteatro, isso é um trabalho de anos, né, um trabalho de uma vida inteira. Mas eu comecei a ver, tipo, o que na prática mesmo eu posso fazer, entendeu? Porque fazer o infoteatro eu tô falando, trabalhando em pensamento, isso é uma coisa totalmente a longo prazo, como eu disse, mas o que eu posso fazer de fato, entendeu? E aí, trabalhar com adolescentes, são pessoas de 6º ano, 8º e 9º. Trabalhar com adolescentes, eu tô trabalhando real com as pessoas que eu queria atingir com o infoteatro. Entendeu? É muito louco isso. É meio pegar nessa fase que eles ainda estão descobrindo os interesses deles. Então eu tô assim. tendo a possibilidade de fazer com que essa pessoa saiba que existe teatro. E que é uma possibilidade pra ela. Ela pode ir ao teatro. E é também difícil porque no teatro, de forma geral, existem muitas peças infantis e muitas peças adultas, mas peças infanto-juvenis, tipo, é muito difícil de encontrar. Então também é muito louco até, eu fico pensando que projetos eu posso fazer como atriz ou produtor, sei lá, qualquer coisa, dentro do teatro, que projetos eu posso fazer pra também contemplar essa faixa etária, Sim. né? Porque tem um gap aí. Você fica órfão do teatro. Porque é claro que existem produções, então não vou generalizar. Mas são poucas, entendeu? E aí eu comecei a dar aula, e aproximar esses jovens é muito difícil. E aí teve esse aluno, que teve um dia que a gente fez um exercício com texto, né? Antes era só, sei lá, improvisos, ou jogos, né, corporais, tal, não sei o quê. E aí teve um dia que a gente trabalhou texto. E aí, ele, depois da aula, veio e falou, olha, pro professor, fiquei muito nervoso, e eu tava perto, eu tô muito nervoso, porque no final do ano a gente vai ter que trabalhar o texto também, eu tenho muita dificuldade de falar em público e tal, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, olha, mas você já parou pra pensar que no teatro não é você que vai estar falando, é um personagem. Aí ele, como assim? Aí eu falei, muita gente, né, como é a minha própria história, muitas pessoas falam, você é extrovertido, tem que fazer teatro. E muitas vezes é ao contrário. Uma pessoa introvertida, no teatro, ela se abre, porque ela tem uma máscara, ela tem uma permissão de ser uma pessoa que ela não é, e a partir disso ela pode dizer o que ela pensa. Coisas que ela não tem coragem de dizer sendo ela mesma. E aí eu falei pra ele, no teatro, você tem uma personagem. Então ela vai estar à sua frente. Então tudo que você quer falar como você e você não consegue, você vai poder usar ela pra falar. E aí ele falou, nossa! Eu falei, exato, por isso que teatro é incrível. Teatro é incrível e fantástico por causa disso. E aí eu, tipo, juro, eu vi o olho dele brilhar, assim. E, tipo, ele descobriu naquele dia algo novo, entendeu? Isso é muito E aí, legal. nossa, aí foi... Aí você sentiu, tipo, o ofício ali. Falou assim, é isso. Exatamente. Aí eu saí de lá, tipo, nossa, que máximo, sabe? Que legal. Assim, muito Você conseguiu, gratificante. na prática ali, um menino dar um clique na cabeça dele, assim. Não sei se ele vai ao teatro, se ele vai... Enfim. Vai virar um puta ator agora, imagina. Exato. Já pensou? Infoteatro começou durante a pandemia, Sim. maio de 2020. Eu nem sei. Maio de 2020, eu acho. Você estava com vontade de aproximar os jovens do teatro e criou um Instagram. Como que foi isso, esse começo? E eu queria já te perguntar sobre a sua primeira entrevista, foi com o André Garoli, né? Uhum.
eu tava vendo essa entrevista ontem, é impressionante, é que você já conhecia ele, mas mesmo assim, é impressionante como você abre uma live, e eu tô te falando de todas as lives que você faz, tá? Você abre uma live, a live às vezes começa a travar, com atores muito fodas do outro lado, ou diretores, pessoas muito fodas, você mantém uma calma bizarra, você não... Você continua conversando com as pessoas que estão ali, às vezes a pessoa sai, cai a live, volta, e você tá lá plena, tipo, conversando com a pessoa como se ela fosse sua amiga, eu falo, meu Deus, como você faz isso? Então... tipo, como foi esse começo? Não parece ter sido muito difícil, porque no primeiro você já tava super bem, assim. E qual foi a grande... Tipo, olhando pro Infoteatro hoje, como você acha que é... E olhando pra ele em maio de 2020, teve uma mudança muito grande do que você faz e do conteúdo, assim? Tá. O Infoteatro começou numa noite em que eu não tava conseguindo dormir. Vendo? É, exatamente isso. E eu tava, nossa, no meio da pandemia, e eu falei, nossa, tipo, o que eu quero, né, fazer e tal? Aí eu pensei, eu acho que mais do que ser atriz, eu vou ficar satisfeita se eu perceber ao fim da vida, que né, a gente Com nunca sabe. missão. Exato. Se eu perceber ao fim da vida que eu aproximei pessoas do teatro. Eu falei, legal. Eu pensei, nossa, quando eu for mais velha, eu vou fazer algo nesse sentido, sabe? Eu vou realmente ter algum projeto, trabalhar. Aí eu falei, não, né? Tipo, assim, o público em potencial, o público futuro, é quem é jovem hoje. Então, as pessoas que estão ao meu lado, né, amigos e tal. E também, durante o Jardim das Cerejeiras, eu comecei a ver que amigas minhas tinham interesse. É um texto difícil, considerado difícil, que é um Chekhov. E aí eu via que elas falavam, nossa, que máximo, me tocou isso por causa daquilo e tal, não sei o quê. Tem outras peças em cartaz. Comecei a ver uma vontade dessas pessoas que têm a minha idade de se aproximarem do teatro. E aí, uma coisa juntou com a outra. E aí eu pensei, gente, eu tenho uma ferramenta nas minhas mãos, que é o Instagram, em que eu posso fazer isso. Aí eu falei, gente, eu vou fazer agora. E aí eu criei naquela noite. Eu entrei, criei uma conta e eu falei, não sei se você já ouviu isso que eu já tenha dito, mas eu falei, que nome tem um nome de algo que já exista? Sabe? Tipo, Como assim? tipo, Tá, tipo, já existe teatro... tipo, não, por exemplo, que nome parece que é um nome de algo que já tá, existe? Tipo, aí eu pensei, infoteatro. Parece que existe Aham. algo chamado Não info. começou hoje, assim. Exato. Aí eu falei, tá, então vai chamar infoteatro. Aí eu coloquei na cor, assim, do Instagram, aquele negocinho de ver tonalidades, e aí eu vi um azul, falei, com esse azul. E no dia eu tinha assistido um filme com o Paulo Otran, e eu pensei, vai ser a cara do Paulo Otran, aqui. E aí eu criei o perfil, e aí eu comecei eu também queria, tipo, ao longo da pandemia eu vi muitos filmes, não sei o que e tal, tipo, li livros, né, de alguma forma tive uma abertura maior e mais tempo pra me aproximar de outros conteúdos. E eu também queria ter um diário meu, tipo, o que eu tava vendo nesse momento da minha vida, o que tava me instigando nesse momento. E aí, comecei a postar essas coisas, tipo, eu vi tal filme, e era anônimo, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que não faria sentido ser anônimo, porque eu tenho que mostrar que eu sou uma jovem, que gosta de teatro, pra aproximar jovens. Tipo, mostrar seu rosto, assim. E também eu também quero que pessoas que eu conheça, tipo, você, entendeu? Você é irmão da mãe que estudou na minha série, tipo, eu quero te aproximar, tipo, e você sabendo que sou eu, entendeu? Tem uma Sim. ligação, tipo, é uma bolha. Tipo, eu sabia quem era você, eu sabia a sua existência. Exato. Tipo, eu não sabia quem era o Infoteatro. Quando eu vi que era você, eu falei, tem duas coisas que se ligam. Exato. Aqui. E aí você fala, nossa, tipo, por que essa menina tá fazendo isso? Sim. Tipo, essa menina que eu conheço, Natália, sei lá. Tipo, o que é? E aí você começa a ver, entendeu? E aí foi isso. No começo, tinha muito isso, né? Quero aproximar as pessoas do teatro. Só que, ao longo das lives, eu comecei também a perceber que, de alguma forma, tava se esgotando algo. Porque eu comecei... Eu sempre quis ser muito verdadeira com as perguntas que eu tava fazendo. Eu gosto muito de conversar, tipo... Tô falando aqui, eu falo muito... Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de saber, tipo... Eu comecei Desculpa, eu gosto muito de conversar também, por isso que eu queria isso aqui. Exato, exatamente. Eu descobri um prazer em saber sobre a vida das pessoas. E também isso começou a me ajudar num sentido de ansiedade, porque eu comecei a ver, isso tudo que eu tava falando até agora, as possibilidades que existem de caminhos possíveis pra essa profissão, entendeu? Então começou a me ajudar muito, tipo, olha, fulano foi assim, então calma, não sei o que foi assado, tipo, então me ajudou muito enquanto ser que quer seguir essa profissão. Só que ao longo das lives eu comecei a sentir esse esgotamento, porque eu fazia sempre as mesmas perguntas. Por quê? Porque são as perguntas que eu tenho. Tipo, entende? São as dúvidas que você tem. Tipo, por exemplo, não sei, quais os problemas do teatro hoje pra você, fulano? E eu sinto que uma pessoa vai responder uma coisa, mas eu também quero ouvir outras respostas, porque na minha cabeça
eu não tô em paz com esse questionamento, Sim. sabe? Tipo, ele não tá, você não É. tá satisfeita. Exatamente. E eu, de alguma forma, em algum momento, senti que eu comecei a ignorar um pouco o espectador, entendeu? Eu comecei a fazer muito por mim, tipo, porque eu quero ser verdadeira, eu acho isso legal, de alguma forma, mas eu comecei a ignorar um pouco, então eu senti que eu me afastei um pouco dessa premissa que era eu quero aproximar as pessoas. Eu comecei a ver que eu não tava, de certa forma, aproximando, entendeu? Tá. Porque eu comecei a, tipo, fazer por mim. E aí, nesse momento agora, eu tô meio num momento de rever. Assim, eu tô postando bem menos e tal. E não tô fazendo lives a todo momento, porque eu tô tentando entender qual que é, sabe? O que o público quer e o que você É, quer fazer pro público também. exatamente. Então, eu ainda não achei muito esse equilíbrio. Só que também, conversar com as pessoas me deu a possibilidade de conhecê-las, né? Então, eu conheci muitas pessoas incríveis. Como que você teve acesso a tanta gente, assim? Tipo assim, como você chega num Gregório do Viver da vida, assim? O Gregório foi pela Vogue, né? Porque Tá. aí eu comecei a escrever pra Vogue, então isso que foi pelo Infoteatro. Então, de alguma forma, o nome Vogue, as pessoas, você tem um reconhecimento maior, né? Porque as pessoas já conhecem a Vogue, então elas vão, quero falar com essa pessoa. E aí, muitas eu consegui pela Vogue trazer pro Infoteatro, Tá. tipo Marcos Caruso, por exemplo. Mas muitas pessoas do teatro que não são celebridades, tal, que não fizeram televisão, mas que são grandes atores, foi pelo Tapa. Tá. Né, que o Tapa é um grupo muito respeitado. Imaginei que fosse isso mesmo. Então, pelo Tapa, eu consegui chegar em pessoas, tipo, Valderez de Barros, tal, ela só topou fazer porque ela sabia que eu era do Tapa, então, entende? Sim. Então, foi meio por conta disso. E aí, agora, tô nesse momento de reflexão sobre o Infoteatro, entendeu? Tipo, é um projeto que me abriu muitas portas, eu amo fazer, eu amo conhecer as pessoas, mas eu acho que eu preciso pensar também em quem me assiste, entendeu? E eu preciso pensar também num crescimento, de certa forma. Tem muito isso, né? De, seguidores, sei o quê. Isso me cansa um pouco. Fazer story. É. Não, eu fiz minha página no Instagram, tem uma publicação até agora. Tipo, Não, é difícil. E eu fico pensando, eu não quero isso. Tipo, eu não quero falar, mas ao mesmo tempo eu quero aproximar as pessoas. Sim. E pra aproximar, eu preciso falar. Tipo, é uma... Não, tem que estudar, tipo, o algoritmo do Instagram, assim. Tipo, É difícil. Sim. Assim, é bem difícil. Mas como espectador, sabe que eu já vi muitas lives suas no Infoteatro, às vezes eu via ao vivo e já vi depois também. Principalmente os cortezinhos que você põe, assim. legal, É muito sim. legal. E peguei várias frases aqui pra falar. Eu vou te fazer as suas perguntas que você faz no Infoteatro. Vou fazer uma que você sempre faz. Tá bom. E eu fiz outra que é, tipo, baseada. Então, a clássica, né, que você sempre faz, o que o teatro te ensinou de mais importante? Primeiro é essa, depois eu faço outra. Tá bom. Olha, eu tinha uma resposta pronta pra essa pergunta, porque uma vez me perguntaram, né? O que o teatro te ensinou de mais importante? Tipo, foi o Dan Stubach. Ele... Eu vi. Você viu? Eu vi. Nossa! Ele falou... Foi muito boa a entrevista Foi com ele. legal, Inclusive. né? Nossa, ele é muito legal. Ele é muito legal. Nossa. Ele é incrível. Foi muito... Inclusive, a frase do fechamento é dele. Sério? Nossa, coincidência. Eu perguntei pra ele, o que o teatro te ensinou de mais importante? Aí ele fez assim, o que o teatro te ensinou de mais importante? Fala você primeiro e depois eu falo. Aí eu fiz, tipo, o teatro... E eu já começo, quando eu fico nervosa, eu começo a falar, que você perguntou, né, antes, e eu não respondi. Porque como eu conseguia, né, tipo, ter Lidar essa com o nervosismo. desenvoltura, exato. Quando eu fico nervosa, eu começo a falar muito. Então parece que eu tô, tipo, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a falar. E eu falei, nossa, realmente, tipo, eu aprendi aquilo que eu disse, que é ter a consciência, e eu até apurei um pouco a resposta, caso me perguntassem de novo. Que o teatro me deu a consciência, abriu minha consciência. Então, eu dei esse exemplo, não lembro em que lugar. Mas pode dar de novo. Exatamente, vou dar de novo. Mas, por exemplo, eu sei que eu fiz isso com a minha mão agora. Entendeu? Eu tenho uma consciência corporal, uma consciência do outro. Tipo, eu sei que você tá fazendo isso na cadeira agora, que você fez assim na sua blusa. Tipo, Fudeu. Exato. Então, o teatro me deu essa consciência, mas depois da entrevista dele, que eu pensei nessa resposta, eu entendi que é isso, mas também é outra coisa, que ela me deu vontade de abrir minha consciência, entendeu? Que eu acho que é um pouco além, porque o teatro ele me ensinou a ter curiosidade e vontade de conhecer um universo que não o meu, entende? Então, eu nasci
em determinado lugar, eu estudei em determinada escola, eu tenho determinados amigos, e o teatro ele me ensinou a querer saber e o resto. Uhum. Tipo, e quem não tá nisso, entendeu? Então, eu acho que esse prazer de conhecer o outro foi uma das coisas mais importantes, assim, hoje que eu posso dizer que o teatro me ensinou. Legal. E o que o infoteatro te ensinou de mais importante? Nossa! Fudeu. Me ensinou que o Instagram... Zoeira, tava... Me ensinou que o Instagram tipo, é super difícil. Nossa! Eu acho que o infoteatro... Nossa, que pergunta, hein? Pô, essa eu não tinha me preparado. Quer que eu faça as outras e depois você responda? Não, eu acho que o infoteatro, mais do que ele em si, tipo, quem é infoteatro também, né? Mais do que ele são as pessoas que passaram por ele, né? Acho que isso que forma o infoteatro. E eu não poderia nomear aqui, tipo, eu não poderia citar a pessoa, tipo, todas as pessoas que passaram por lá, sem exceção, me ensinaram alguma coisa, entendeu? Então, assim, me ensinaram o que eu quero pra minha vida, me ensinaram o que eu não quero, me ensinaram caminhos diferentes pra profissão, me ensinaram visões pra profissão que eu nunca tinha tido antes. Então, nossa, eu sou outra pessoa de pensamento, né? Hoje, depois de ter feito o infoteatro, entendeu? É muito... Você vai passar por isso. Porque o outro, quando você conversa com o outro, você vê coisas que você não via antes. Não só no teatro. É que o teatro é incrível, porque você pode ir numa peça... Aqui fazendo propaganda. Você pode ir numa peça, assistir uma outra pessoa em outra circunstância que não a sua, que não vivências que você tenha tido, e você vê como aquela pessoa vai agir perante aquilo. E aí, quando você viver coisas parecidas na sua vida, você consegue... Nossa, aquela pessoa fez isso, o que eu vou fazer agora? Ou eu passei por a mesma coisa, eu fiz assado, e as pessoas estão fazendo outra coisa. Então, o teatro é isso, ele te abre a sua consciência e possibilidades para outras você coisas. mesmo. E o infoteatro me deu isso. Perfeito. Agora é pergunta assim, ó. Ai, meu Deus. É tipo, na hora, na lata. Se puder escolher uma entrevista que você já fez, qual que foi? Nossa. Não precisa ser a mais legal. Uma. Nossa, calma, posso pensar um pouco? Pode. Nossa, não sei nem dizer. Posso escolher algumas? Duas. Assim, eu acho que a com o Tolentino foi muito especial, porque ele é, tipo, um mestre pra mim, né? Eu fiz... Acho que foi na segunda temporada que eu fiz com ele uma entrevista. Ele, assim, ter aquele momento... Foi muito especial pra mim no sentido de registrar o que eu tinha... Quem que é o Tolentino? Fala pra mim. O Eduardo Tolentino é o diretor do Grupo Tapa. Enfim, com ele que eu aprendi. Ele que é a enciclopédia viva, que eu falei. Então, eu já sabia muitas coisas que ele tinha dito, mas eu fiquei, assim, numa felicidade, num êxtase de ter aquele registro. E também uma entrevista que pra mim me marcou, assim, que eu levo muito pra minha vida isso, que foi com Oswaldo Mendes, que ele falou no final... Gente, tem muitas, tá? Assim, tem muitas, mas você me colocou nessa... Se não castigo, eu vou responder. Essa entrevista dele, no final, ele falou... o conhecimento é comovente. E ele começou a ficar emocionado. Ele falou, conhecimento é comovente. E o teatro me deu isso, né? Ele falou, com o teatro eu comecei a estudar. E é isso, o conhecimento me comove, tal, não sei o quê. E aí, isso é uma frase que fica pra mim sempre. Tipo, nossa, gente... De fato, tipo, o conhecimento é comovente. Você vai conhecer uma coisa que você não conhecia antes, a sua vida era assim, ela vai abrir... Nossa, e o teatro te dá isso, as artes plásticas te dão isso, a política, tudo. Tudo, se você estiver aberto e tiver a perspicácia também de saber mais. Nossa, é isso. Melhor peça que você já viu na vida? Electra, em Epidauros. É que aí eu também tô sendo muito radical, que Epidauros é, tipo, a Agora Grega, é onde surgiu o teatro. E existe, até hoje, conservado na Grécia. E eu vi Electra, que é, tipo, um texto muito incrível, é Sófocles. Tipo, é um dos primeiros textos de teatro. E é ao ar livre, né? Sabe? Você já viu, tipo, a imagem, assim, do teatro grego? Abertão, assim. Exatamente. Tipo, foi a maior experiência teatral que eu já vivi na minha vida. Foi lá na Grécia? Sim. Entendi. Tipo, não tenho nem o que dizer. Tipo, enfim. Uma peça que você gostaria de atuar? A Serpente, do Nelson Rodrigues. Eu trabalhei essa peça, não sei se eu teria idade pra fazer hoje, mas são duas, é um casal não, são duas irmãs, e tem um marido, e aí eu trabalhei no Wolf Maia, na época como estudo e tal, e eu quero fazer ainda. Uma entrevista que você não fez que você gostaria de fazer muito? Nossa!
Entrevista que eu não fiz, que eu gostaria de fazer muito. Gente, eu vou falar aqui real. Fernanda Montenegro. Eu tentei. Eu escrevi uma carta pra ela, tentei fazer entrevista. E, tipo, obviamente, gostaria muito de entrevistá-la. Mas tem muitas outras pessoas também. Mas era uma que eu pedi, então tá uma respondida. E uma peça que tá em cartaz que você recomenda pra quem tiver interesse de ver teatro agora. Uma peça que tá em cartaz, que talvez até começo de agosto, que é quando isso vai sair. Nossa, é difícil isso de datas, né? Bom, que tá agora em cartaz, não precisa pensar em começo de agosto. Eu vou falar da peça que eu tô trabalhando agora. Que eu tô fazendo a luz, chama Bata Antes de Entrar. Com a Clara Carvalho, Norival Riso, direção do Tolentino. Não quero ser bairrista e falar só da peça. Mas foi a primeira peça que me veio à cabeça que eu tô trabalhando. É uma peça que fala sobre um drama familiar. Assim, é muito interessante. Legal. Onde que é? É no Aliança Francesa. E como faz pra comprar? Na Simpla. Você escreve Bata Antes de Entrar, aí aparece. Então, pra concluir, eu vou falar uma frase que você acabou de falar exatamente, sei lá, 2 minutos atrás. Foi exatamente isso, só vou falar a frase que o Dan Stubler falou, que é igualzinho que você falou, que é: o teatro te permite descobrir e encontrar pessoas que, com palavras muito melhores que as minhas, falam coisas das quais eu nem conheci. Nossa! E eu tô fazendo isso aqui também um pouco pra isso, pra conhecer outras pessoas e pra me conhecer também. Então isso casou com o teatro, mas casa um pouco com o que eu tô fazendo aqui. Nath, muito obrigado por ter vindo aqui, Obrigada. por ter aceitado, topado o primeiro episódio da minha vida. Primeira vez que tô fazendo na vida, então muito obrigado. Muito feliz. Estou muito feliz de estar começando isso e de ter você aqui. Muita sorte, e é isso. Tipo, é exatamente isso que você leu, e você vai ver o quão prazeroso é conversar com pessoas e saber de coisas que você não sabia antes. Obrigado, Nath. Obrigada a você.